Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Daniel Wildt e eu tô aqui para convidar vocês para participar de uma nova série de vídeos que eu vou estar fazendo sobre metodologias ágeis. E eu vou começar fazendo uma série de vídeos falando sobre Scrum, essa metodologia ágil muito legal para se começar a trabalhar numa equipe, para buscar equilíbrio, para buscar um certo nivelamento de fluxo no processo de trabalho, criar cadência através das diversas cerimônias que o Scrum trabalha. Então vai ser uma série de vídeos curtos falando sobre cada uma das cerimônias, dos princípios, do processo e toda essa função. E eu convido você aqui para ficar conferindo, né? Toda a partir das terças-feiras agora aqui uma série de vídeos falando sobre esse assunto. Você pode também mandar os seus comentários, eu vou estar gravando alguns vídeos aqui pela frente, mas você vai poder interagir, daqui a pouco até me dar uma ideia. Daniel, não esquece de falar de tal coisa é importante, e eu vou considerando isso no processo, né? E eu já queria aproveitar aqui, nesse primeiro vídeo, falar um pouquinho sobre o que é essa história do Scrum, né? Então a gente fala de Scrum, e parece que é uma sigla, mas não é nesse caso. A gente não está falando do futebol, né, do rugby, né, que fala de scrum, e aí no futebol americano, por exemplo, aparece a linha de scrimmage ou a linha de scrummage. No caso do rugby, o scrum é aquele momento de sinergia do time, que está todo mundo levando a bola para o mesmo lado, que ele empurrando o resto da galera para poder ter a posse de bola. E no nosso caso aqui, falando de Scrum relacionado ao desenvolvimento de software, a gente está falando dessa metodologia ágil que começa a aparecer para o mercado lá 95, 96 com Ken Schwaber, Jeff Sutherland e Mike Biddle, e vem já de um processo originário de um artigo muito legal chamado The New Product Development Game. O New é realmente dois new ali, e é um artigo de 10 anos antes, e fala, é um artigo de uns caras chamados Nonaka e Takeuchi, que são tipo grandes papas da gestão de conhecimento. Um artigo muito legal de se falar, e fala sobre desenvolvimento de produtos, sobre esse processo de evolução de produtos. E a gente começa a encontrar no Scrum como sendo um processo extremamente simples de ser utilizado, altamente complexo de ser entendido, porque quando colocado em prática a gente tem todas as iterações humanas e os resultados dessas iterações e a necessidade de criar um processo de comunicação efetivo, e a gente passa então a ter essa vontade de trabalhar em equipe e criar sinergia em todo o processo. E aí o Scrum vem ajudar para isso, com as suas cerimônias, o processo de planejamento, de condução diária, de final de ciclo, né, de revisão daquilo que foi feito, de comunicação com o cliente e a possibilidade de melhoria contínua dentro dessa equipe, né, através das retrospectivas. O primeiro livro de Scrum lá com Mike Biddle, Capa Preta, não trazia essa cerimônia de retrospectiva, depois ela foi adicionada, veio lá das dinâmicas de grupo e passa a fazer muito sentido e ser muito importante dentro do ciclo de trabalho de qualquer metodologia ágil, porque sem a melhoria contínua não existe um time que se mantenha, esse time vai piorar, vai degradar até chegar à sua falência total e completa. A gente precisa trabalhar num processo de melhoria contínua, e o Scrum é muito legal para isso, para eu começar a desenvolver uma equipe. No nosso caso, falando de You Move Me, Scrum foi a primeira metodologia trabalhada no time para começar a criar fluxo, começar a criar ritmo de entrega. Nós melhoramos o desempenho de uma equipe em 7 vezes, só fazendo a adoção das cerimônias, criando cadência de entrega, criando um processo de priorização junto aos clientes e principalmente trabalhando uma questão que é a melhoria da entrada das informações para dentro do fluxo. Então, a preocupação de entender se um determinado item estava pronto para ser iniciado e também entender quando que ele estava possível de ser dito que estava pronto, né? Para não ter aquelas coisas de, tá pronto, mas só falta testar, tá dando um erro, mas a minha máquina funciona. Então a gente poder criar todas essas regrinhas e tal, e fazendo isso. Então o Scrum é uma metodologia muito legal de gestão e acompanhamento de projetos. Pode ser utilizado em qualquer tipo de ciclo, não precisa ser tecnologia da informação. Eu vou estar tentando ser o mais genérico possível aqui, darei vários exemplos ligados à tecnologia, exemplos ligados a equipes que eu acompanho que não são de tecnologia, e você vai interagindo, me fala sobre o nicho de trabalho que você tem, que tipo de mercado que você atua, e a gente vai aqui adaptando e trazendo outros exemplos, beleza? Então aqui Daniel te responde, né, esse início de ciclo falando sobre Scrum, essa nova série falando de métodos ágeis. Eu agradeço a sua audiência aqui, assina o canal, compartilha esse vídeo, convida outros amigos aí a estar conferindo. Esse é o primeiro e é o que dá início à série.
e eu te acompanho e espero que você me acompanhe também nesse processo. É isso aí, galera. Primeiro videozinho valendo e até a próxima. Valeu!